Fala, tubarões! Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Hoje é dia 2 de março, 1h13 da tarde. Market cap 251 bilhões, volume negociado 158 bilhões, dominância do Bitcoin 63,8. O mercado segue numa pequena reação, né? Bitcoin aqui com volume legal ainda, 521 milhões de dólares negociados nas últimas 24 horas. Vamos agora ao gráfico do Bitcoin. Investidores, aconteceu aqui o toque na projeção final da onda de Elliott do Bitcoin, que tinha uma projeção de estar vindo até aqui nessa linha verde ou até aqui nessa linha branca. Então a gente pode ver, ó, que praticamente quase tocou, né? Tocou quase 1 milímetrozinho ali, tá? Então vou considerar que tocou. Então, o que isso significa? Significa que a gente pode ter origem de novo a mais uma onda 1, 2, 3, 4 e 5 de alta, tá? Tendo só a 2 e a 4 de correção. Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que as próximas ondas vão ser iguais a essa aqui. Então, vou dar Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui, ó. Então, a gente puxa aqui. Então a gente pode ter novamente mais um ciclo de alta no Bitcoin. Então ele pode estar vindo até aqui, né? Até 9.673. Depois onda 12 até aqui, ó. Vou botar onda 12 até aqui, tocando nessa LTB, tá? Depois onda 3 até aqui, ó. Exatamente tocando nessa LTB amarela. Depois onda 4 aqui em 10.250. E depois a gente vai ter aqui a nossa melhor sinalização, que vai ser o rompimento dessa LTB vermelha, amarela aliás, e depois a finalização desse ciclo de alta exatamente aqui em 10.515. Mas isso apenas se o Bitcoin seguir a mesma projeção que seguiu dessa onda 1, 2, 3, 4, 5, tá? A primeira coisa que temos que ter em mente aqui é o seguinte: é o rompimento dessa resistência aqui, tá? Dessa resistência aqui, para a gente poder estar chegando aqui na finalização dessa onda 1, tá? O Bitcoin, se a gente for ver em longo prazo, ele ainda tá bem bacana ainda. Ele ainda tá em tendência de alta de longo prazo, ó. Vocês estão vendo que ele está em cima dessa LTA verde aqui? Isso aqui é a tendência primária de alta. Agora, a tendência secundária do Bitcoin é de baixa, tá? A tendência secundária do Bitcoin é de baixa. E a terciária, se a gente colocar aqui no gráfico de 15 minutos, a gente consegue estar vendo que tá de alta, tá? Então tá bacaninha pra gente estar operando ali scalpings, tá? E como existe um parâmetro que a gente chama de entrelaçamento Bitcoin altcoins, que é um tema que eu já falei dentro dos meus treinamentos, dentro do meu treinamento mais avançado, que, se eu for resumir aqui, é o seguinte: qualquer movimento Bitcoin interfere no movimento das altcoins. Então é muito importante a gente estar sempre monitorando o gráfico do Bitcoin na hora de fazer scalpings. Isso é muito importante, beleza? Então o Bitcoin está aqui dentro dessa tendência terciária de alta, que deu origem exatamente aqui, ó. Deixa eu colocar no gráfico de 1 hora. Então a gente teve aqui um fundo, né? A gente teve aqui o primeiro fundo, esse fundo aqui, aliás. Depois tivemos esse fundo aqui menor, tá? Esse fundo aqui menor. Aí depois tivemos esse fundo aqui, um fundinho menor, tá? Depois esse aqui. Então esse aqui mostra o quê? Tendência de baixa, né? Fundos cada vez menores, mais embaixo. E do nada a gente tem uma descontinuação dessa sequência aqui de fundos cada vez menores. Isso mostra o quê? Esse aqui mostra uma troca na microestrutura. Então isso aqui é muito importante, tá? Então quando rompeu essa LTB, a gente já poderia estar operando aqui no rompimento. Já rolou até um pullbackzinho aqui depois do rompimento, tá? A gente poderia estar operando exatamente aqui no rompimento dessa cabeça do pivô, exatamente aqui, tá? Poderia comprar.
Então, o Bitcoin, se a gente for ver aqui no gráfico de 4 horas, a gente consegue estar vendo também, ó. Aqui, ó. Um martelo com volume acima da média. Isso aqui é muito bom também. Isso aqui é uma sinalização de entrada. Ó, volumezinho acima da média, martelinho, a gente poderia estar entrando comprado exatamente aqui, ó. E o stop, ó, bem um pouquinho abaixo da mínima e a gente estaria já com lucrinho, vamos ver de quanto. De 3%. Aqui no gráfico de 4 horas eu vou apagar essas duas linhas aqui, porque é o seguinte, vou apagar essa Sandagelius aqui, porque aquele padrão de fundo duplo que eu tinha falado para vocês na live de sexta-feira, e embora aqui no gráfico de 4 horas já ficou um pouco errado, ó, vamos desenhar aqui, ó. A gente teve aqui um fundo, depois um topo, aí aqui ele teve um fundo, só que não subiu, aí ele fez isso aqui, ó. Aí tá buscando aqui. O que é isso aqui, Alexandre? Isso aqui a gente pode estar vendo no gráfico 4 horas que ficou um fundo duplo meio mal feito. Porém, quando a gente coloca aqui no gráfico diário, a gente pode ver que o fundo duplo ainda existe, ainda persiste, ó. Tivemos aqui um toque, depois o primeiro topo, aí aqui, ó, de novo, segundo fundo, e agora o Bitcoin, ó, pode estar fazendo isso aqui, ó, tá? Que é um padrão de fundo duplo com uma projeção de, a gente coloca aqui, bem no rompimento. Então o Bitcoin pode estar vindo, deixa eu pegar aqui, ó, botar bem direitinho, botar assim, bem no rompimento. O Bitcoin poderá estar chegando nesse patamar aqui, ó, tá? De 9.327, dando quase 5% de lucro nos próximos dias. Então a gente pode dizer que o Bitcoin ele está em uma situação bem importante, né? Ele está tentando aqui romper essa resistência, está rolando uma briga boa. Olha o tamanho desse candle aqui de força, um maroboso. E se a gente for ver aqui, a gente pode ver que rolou uma exaustão dos candles. Quem é meu aluno sabe, na aula de maroboso, que é um candlestick de força, né? Dependendo se estiver caindo é de venda, se estiver subindo é de compra. A gente pode ver, ó, aqui um candlestick de força, candlestick de força, candlestick de força. Então, quando a gente tem 3 candlesticks de força de venda, nesse caso aqui é de venda, a gente pode dizer que rolou uma exaustão, tá? O próximo candle depois disso aqui, a gente poderia estar imaginando que seria um candlestick de indecisão. Foi de indecisão, ó, spinning top, aí depois rolou aqui uma espécie de martelo, depois rolou esse candlestick aqui, depois rolou aqui um candlestick de doji, né? Rolou quase um doji túmulo aqui, um butterfly invertido. Aí aqui a gente já tem um maroboso, então isso aqui é bem normal. A gente tem uma sequência de candlesticks de força, aí depois isso aqui já mostra exaustão, depois a gente tem uma sequência de candlesticks de indecisão, né? A gente tem um doji aqui, a gente tem um spinning top aqui, aí depois temos quase um martelo, e depois temos um doji, e agora já temos uma espécie de maroboso. Então é bem provável que sim, a gente possa ter uma nova sequência de candlesticks verdes aqui, tá? Então o Bitcoin é isso. Vamos agora às notícias. O homem mais rico da Rússia lança criptomoeda com aprovação do Banco Central. De acordo com o Moscow Times, o homem mais rico da Rússia, Vladimir Potanin, quase Vladimir Putin, né? Pretende entrar no mercado de criptoativos. Potanin, além de lançar uma plataforma de ativos digitais, lançará seu próprio criptoativo, pois conseguiu o apoio do Banco Central da Rússia para isso. O token lançado virá com o intuito de permitir que os proprietários comprem metais, façam reservas de passagens aéreas e transfiram passes de esqui das empresas de Potanin. Além disso, a plataforma do bilionário, que se chama Atomize, acelerará transações, reduzirá papeladas e eliminará intermediários. Interessante esse projeto, hein? Vamos aguardar aqui. Segundo Potanin, o país mais extenso do mundo está à frente de outras jurisdições quando o assunto é digitalização. Não sabia não, hein? Para mim estava atrasado. Ademais, afirmou que conseguiu um mandato amplo do Banco Central para rodar seu projeto. Atomize não será limitado a clientes russos, conforme observado no relatório. A plataforma estará disponível nos Estados Unidos, isso aqui é muito bom, e na Suíça. Contudo, seu uso será limitado a usuários institucionais, ou seja, poderá ser utilizada por empresas. Então, o que me leva a crer que nós, investidores normais, a gente não poderia estar
utilizando essa exchange, né? Esse aqui que me deu a entender. A intenção de Potanin é colocar a Atomize no ar logo após a promulgação da lei russa sobre ativos digitais. Então, interessante isso aqui, hein? Coronavírus aumenta o valor do Bitcoin. Ele aumentou, depois já derreteu, né? Vamos ver agora. A pandemia do Covid-19 claramente teve um impacto no mercado de criptomoedas e forex, e o preço do Bitcoin deu um grande salto com cada notícia. A pandemia do coronavírus claramente teve um impacto nos mercados de criptomoedas e forex, e o preço do Bitcoin deu um grande salto com cada notícia da imprensa semeando medo e pânico. A razão para isso é simples. Em tempos de dúvida e ansiedade, muitos investidores buscam refúgio de moedas, mercadorias e ativos não soberanos para proteger sua riqueza. Então, investidores, muita gente perguntou se essa queda do Bitcoin era em relação ao corona, né? Só que na verdade essa queda aqui já era normal, era uma correção ABC, beleza? Agora, se rolar o rompimento dessa LTA aqui, que é o limite máximo, aí sim a gente pode estar falando que é o corona mesmo. Nesses tempos de crises, os investimentos que os grandes investidores costumam estar colocando é no dólar e no ouro, né? O Bitcoin ainda não, o pessoal ainda não coloca o dinheiro no Bitcoin, os grandes investidores ainda, infelizmente não, tá? Mas essa correção aqui a gente não pode estar falando que foi o corona, foi só uma correção normal. Agora se romper, como eu falei, essa LTA, aí já começa a ficar estranho. Beleza, investidores? Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, esmague um like, entre no nosso canal do Telegram, compartilhe o vídeo e é isso. Forte abraço e bora pra cima.